Nesta semana, na novela Contigo Sim, saiba o final de Ângela e Leonardo, o final de Álvaro, Samantha, Salma, Mirtes e Félix, esses vilões asquerosos que sempre fizeram mal a Ângela e Leonardo. E saiba de todos os demais personagens dessa linda história. É a última semana da novela. Confira agora o resumo semanal completo e detalhado de 21 a 25 de outubro de 2024. Mas antes, se inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações e deixem seu like. Vamos lá! Contigo Sim, capítulo 116. Garcia conversa com Leonardo e fala que irão esclarecer muitas coisas após ele ter denunciado Mirtes. Também sobre a morte de Úrsula, filha de uma tal de Escorpiã, amiga de cela de Yolanda. O advogado Gonzales diz a Samantha que conseguiu o que ela pediu e ele já tem Mirtes em suas mãos. Garcia faz uma ligação para Leonardo e conta que foi à casa de Úrsula, mas não encontrou nada. Leonardo questiona o policial se Úrsula não poderia ter escondido a carta em um local de trabalho ou outro lugar. Garcia comenta que Úrsula trabalhava como lavadeira no prédio que estava morando. Léo diz a Ângela que está doendo muito ter que procurar provas para prender a própria mãe. Ângela consola Leonardo. Gonzales mostra para Samantha o áudio onde Mirtes confessa todos os crimes que cometeu. Samantha pede que Gonzales entregue o áudio para o inspetor Garcia. Gonzales diz que precisam se preparar, porque no áudio Félix também é incriminado por ter sido cúmplice de Mirtes ao ocultar um corpo. Gonzales pede que Samantha assine uns documentos para reverter a decisão de que Ângela e o povo dela fiquem com as ações do consórcio. Samantha assina tudo sem ler. Léo vai ao apartamento onde Úrsula morava e encontra a carta debaixo de um tanque. Ele lê a carta e descobre que Mirtes matou seu pai. Também descobre que ela foi garota de programa e que abandonou Júlio. Ele chora de decepção. Álvaro apoia Ângela e ajuda ela com os papéis do Hospital Vega. Félix liga para uma pessoa e pede que vá até a mansão Vega. Leonardo recebe a visita de Ângela no seu apartamento e conta à mocinha que encontrou a carta e que confirmou que sua mãe matou seu pai. Salma chega ao apartamento com suas malas. Léo enfrenta ela e reclama por ela ter se afastado dele e não ter atendido suas ligações e por tantas maldades que fez. Salma chora e avisa que foi roubada por Isaac. Salma fala que agora está na rua e precisa da ajuda do Léo. Léo repreende ela e fala que ela quis separá-lo de Ângela muitas vezes e agora precisa de sua ajuda. Salma fala que está morrendo de vergonha, mas precisa do apoio dele, porque é mãe do filho dele. Ângela pede que Léo ajude Salma e que dê um teto a ela. Léo aceita que Salma fique no seu apartamento até sua filha nascer. Gonzales coloca Samantha contra Mirtes e Mirtes contra Samantha, para que as duas se destruam. Sendo assim, ele sairia ileso de pagar pelos crimes delas, já que foi cúmplice. Na vila, todos continuam com os preparativos para o casamento de Oscar e Ed, e Nancy e Abel. Salma está internada no Hospital Vega. A doutora vê que ela está com eclâmpsia. Léo diz a Ângela que a doutora realizará uma cesárea em Salma. Nestor fala com Álvaro sobre a crise que Samantha teve. Álvaro diz que convenceu Ângela a deixá-lo morar na casa dela, da vila. Nestor diz a Álvaro que o dinheiro dele está guardado. Álvaro diz que Ângela não pode saber disso e seu dinheiro é intocável. Garcia tem em suas mãos a carta de Yolanda. Léo diz a Garcia que, pelo que parece, a única pessoa que sabe o paradeiro de sua mãe é o advogado Gonzales. Samantha planeja fazer uma coisa terrível. Salma fica sabendo do seu estado grave e chora. A doutora diz que a bebê está sofrendo por isso e vão realizar uma cesárea de emergência. Oscar elogia seu namorado Ed e diz que ele está muito gato. Garcia persegue Gonzales e vê ele indo a um hotel.
Gonzales entrega um pouco de dinheiro a Mirtes e ela diz que aquilo é uma porcaria de miséria. A polícia invade o quarto de Mirtes e eles dão ordem de prisão a ela, pelas fraudes na fundação e pelo assassinato de Sandro Santilana. Mirtes fica assustada. Abel e Nancy finalmente se casam na vila. Acontece uma reunião no consórcio com o pessoal do conselho. Ângela pede um empréstimo do hospital para agilizarem a construção da clínica em Real do Mar. Samantha tem um ataque esquizofrênico e imagina que todos estão rindo dela. Samantha surta e a louquinha chama todos de aproveitadores e ordena que eles saiam do seu hospital e afirma que Ângela quer roubar todos porque é uma ladra desgraçada, mas não dará porcaria nenhuma para ela e vai acabar com ela. Ao tentar matar Ângela, Samantha acaba ferindo o braço dela. Ângela dá um soco na cara de Samantha e a bruxa cai no chão, desmaiada. Contigo Sim, capítulo 117. Ed e Oscar finalmente se casam e são felizes. Salma já deu à luz e Léo está com a filha nos braços. Salma está muito mal. Leonardo mostra a bebê para ela. Salma elogia a filha e diz que a menina se parece com ele. Léo agradece a Salma por ter trazido a bebê ao mundo e ter voltado para ele. Salma diz a Léo que quer que sua filha se chame Zoe e pede que ele cuide da menina, pois será um grande pai. Ele pede que ela não diga isso, pois também cuidará da menina. Salma passa mal e sofre com uma convulsão. A doutora diz a Léo que precisa atender Salma e pede que ele se retire. A festa na vila continua. Ângela amamenta Josué em seu quarto. Félix invade o quarto de Ângela. Ângela se assusta. Ele diz que está ali para levar o que ela mais ama no mundo. Mirtes acaba sendo detida pela polícia. Ela suplica pela ajuda de Gonzales, mas ele diz que sente muito, mas não pode fazer nada. Ângela se desespera e pede que Félix não leve Josué e que lhe leve no lugar dele. Félix zomba de Ângela, ri e debocha dela, e aponta a arma para a cabeça do bebê, dizendo que pode acabar com a criança. Ângela grita. Félix dá uma coronhada na cabeça de Ângela, que desmaia. Ele aproveita o momento para fugir com o bebê. Samantha está internada no hospital, depois da crise que teve. Dário diz aos sócios do hospital que é preocupante. Isso aconteceu novamente. Outros eventos, como aquele com Samantha durante a reunião. Os sócios dizem que devem afastar Samantha dos negócios. Nancy e Abel aproveitam um momento de felicidade e dançam na festa do casamento. Oscar e Ed dançam. Ed diz que é o homem mais feliz estando ao lado dele. Valdomiro ajuda Félix a fugir com o bebê de Ângela. Ângela recupera a consciência com um sangramento na cabeça e sofre ao ver que Félix levou seu filho. Ângela corre lá fora e diz a todos que Félix levou Josué. Todos se desesperam. Pablo e Abel decidem procurar Josué. Leonardo diz a Zoe que está ali com ela e a mãe dela está doente, mas vai pedir a Deus para tudo ficar bem. Nancy, Adela e Luz consolam Ângela, que está angustiada pelo sequestro do seu bebê. Ed diz a Ângela que Oscar está mexendo nas redes sociais para encontrar o filho dela. Oscar, Ed e Nancy suspeitam que Samantha esteja envolvida nisso. A doutora diz a Léo que Salma foi estabilizada, mas o estado dela é muito grave. Ela diz que é lamentável que Salma não tenha sido atendida corretamente, porque com o exame de urina poderiam ter tratado aquilo antes de se agravar. Ângela liga para Leonardo e fala que Félix sequestrou seu filho. Ele garante que vão encontrar Josué. Álvaro e Nestor estão na rua. Félix liga para Samantha e diz que já está com o bebê de Ângela e não aguenta mais o choro daquele demônio. Leonardo abraça Ângela, que chora muito, dizendo que seu bebê não tem culpa de nada, já que é apenas um inocente. Adela diz a Ângela que vai falar com Álvaro e pede que ela tenha fé. Garcia fala com Mirtes e conta que ela será interrogada. Mirtes não aceita responder às perguntas dele sem a presença do seu advogado. Mirtes diz: "Você está cometendo abuso de autoridade. Eu vou te denunciar para os direitos humanos, porque sou uma pessoa indefesa." Garcia diz a Mirtes que ela é indefesa quando convém a ela, mas quando é para matar alguém, ela não é. Mirtes pede para falar com seu filho. O inspetor diz que ele está resolvendo coisas mais importantes. Ela diz que Leonardo é um infeliz. Samantha é expulsa e demitida do consórcio hospitalar Vega após a reunião do pessoal do conselho.
Mirtes vê a carta de Yolanda e se assusta. Garcia diz que ela não tem mais saída. O inspetor pergunta a Mirtes se ela sabe algo sobre o sequestro do filho de Ângela. O advogado diz a Samantha que ela deve tomar cuidado ao tomar os medicamentos, porque ficou parecendo uma ridícula diante os membros do conselho. Samantha diz que o hospital é seu e todos devem fazer o que ela manda. Ângela vai atrás de Samantha e pede que ela devolva seu filho. A doutora diz a Salma que ela está ainda em estado grave e o perigo não passou. Salma percebe que Léo saiu e diz que para ele o único que importa é a bebê e talvez se ela morresse seria conveniente. A doutora diz a Salma que ela está com depressão pós-parto. Salma não aceita ver a filha e diz que se não tivesse engravidado, nada daquilo estaria acontecendo. Adela conta para Álvaro que o bebê dele sumiu. Adela culpa Álvaro por todo o sofrimento que Ângela passou ali. Samantha diz a Ângela que não sabe do que ela está falando. Ângela diz que é a vida do seu filho que está em jogo. Samantha diz que se alegra de vê-la sofrendo. Ângela propõe de devolver tudo para Samantha em troca do seu filho. Samantha diz que é satisfatório vê-la assim. O advogado vê o enfrentamento das duas. Samantha diz a Ângela que lamenta ela ter perdido Josué e torce para ela encontrá-lo. Salma despreza Zoe e não aceita ver a filha. Leonardo vai ver Salma. Samantha diz a Gonzales que sabe o paradeiro do bebê de Ângela. Gonzales diz que se a polícia descobrir, ela vai se meter em graves problemas. Samantha diz que Félix será o único culpado e fará com que a polícia pense que foi ele quem cometeu o crime. Samantha fala que Félix está num prédio abandonado com o bebê. Iludida como sempre, Salma acredita que pode ter outra chance com Léo. Mas ele diz que não podem ficar juntos porque ela fez muito mal e isso não se apaga. Salma diz a Leonardo que se morrer, os únicos culpados serão ele e Ângela. Leonardo fica em silêncio e sai do quarto sem dizer nada a ela. Salma chora e sofre. Gonzales diz a Ângela que sabe onde o bebê dela está. Ângela pede que ele diga. Gonzales diz que dirá para ela, mas pede que ela se lembre do que ele fez, quando as coisas se complicarem para o seu lado. Contigo Sim, capítulo 118. Álvaro vai falar com Samantha e pede que ela diga aonde está o seu filho. Samantha diz que esse é o preço que ele pagará por tê-la enganado de novo. Álvaro diz para ela não meter seu filho nisso e fazer com ele o que quiser. Samantha diz que esse bebê nunca devia ter nascido e vai terminar o que começou quando deu a injeção em Ângela com oxitocina. Álvaro diz que sabia que tinha sido ela e diz que seu filho é apenas um bebê e ela não pode ser esse monstro. Ela diz que é um monstro por culpa dele, já que perdeu sua beleza e sua vontade de viver. Samantha diz que a morte de Josué será culpa dele. Dário informa Samantha que ela está expulsa e demitida do Hospital Vega. Samantha fica surtada. Ângela chega ao prédio abandonado e escuta o choro de Josué. Félix pega Josué e vai saindo para fora. Ângela pede que ele solte seu filho. O palhaço ri igual um psicopata e diz que está fazendo tudo aquilo por ordens de Samantha. Ângela fica desesperada e tenta se aproximar mais de Félix, só que ele a ameaça com uma arma. Leonardo chega ao prédio, mas Valdomiro tenta impedi-lo de entrar, só que ele dá uma sova no Valdomiro. Félix diz a Ângela que vai jogar Josué do alto do prédio se ela se aproximar dele. Ela fica angustiada. Valdomiro é preso pelos policiais. Leonardo chega ali. Com a distração de Félix, Ângela tenta pegar seu bebê. Durante a discussão forte, Ângela consegue pegar o bebê, seu filho, e empurra Félix do alto do prédio. Devido à força grande que Ângela fez, ela cai para trás. Bate a cabeça, mas consegue proteger o filho. Samantha diz a Dário que eles não podem demiti-la, pois é uma vega e foi seu pai quem construiu todo aquele consórcio. Dário diz que ela está fora, pois a decisão já está tomada. Samantha grita com Dário e diz que só dormiu com ele porque queria se vingar de Álvaro, mas nem para isso ele serviu. Pois como homem, ele deixa muito a desejar. Os seguranças expulsam a desalmada do hospital e ela escandaliza.
Léo vê um sangramento em Ângela e liga para a ambulância, desesperado. Os policiais veem Félix caído e notam que ele quebrou a perna. Ed fica sabendo que Josué foi encontrado, mas que Ângela está internada no hospital. Garcia fala que Félix caiu do edifício e que, se morrer, Ângela pode ser responsabilizada por isso. Garcia diz que precisam de uma testemunha que diga todo o mal que Félix fez. Abel pretende falar com o vizinho traíra. Félix está em estado grave e todo ferido no hospital. Pablo e Abel obrigam o vizinho traidor a declarar contra Félix. Salma liga para Samantha. A desgraçada zomba e diz a Salma que pensou que ela já tinha morrido e partido desse mundo. Salma fica indignada e pede que Samantha cuide da sua filha após sua morte, porque não quer que Leonardo e Ângela cuidem dela. Samantha não aceita cuidar da filha de Salma. Salma diz sozinha que Samantha é uma maldita. Dário entrega o filho de Álvaro para ele e diz que ele está bem, sem nenhum ferimento, graças a Ângela. Adela pega o neto. Léo avisa todos que Ângela continua inconsciente. Álvaro pede a verdade e Léo revela que o estado de Ângela é grave. Álvaro e Leonardo se apoiam nesse triste momento. Álvaro promete que irá deixá-los serem felizes após Ângela sair viva e ser salva. Samantha perde o controle na sua casa e quebra vários objetos e afirma que perdeu o hospital e não entende como não pode ser que nem sua mãe, que todos a amavam, porque ela todos desprezam. Dalva chega ali e Samantha diz que ela é a única coisa que lhe resta. Samantha tira sua máscara e fala que aquele é o rosto consumido pelo consórcio Vega. Samantha ri e logo chora, deixando a empregada assustada. Álvaro enfrenta Gonzales e diz que ele sabia de tudo e ficou calado. Gonzales diz que tudo aquilo foi coisa de Samantha e, quando soube, avisou Ângela de imediato. Gonzales denuncia Samantha e Mirtes para Garcia e decide contar todos os crimes cometidos pelas piranhas. Salma está nos seus últimos momentos. Ela diz a Leonardo que sabe que vai morrer e que errou muito. Salma diz que sabe que ele cuidará muito bem de sua filha, mas não quer que Ângela cuide dela. Léo chora, pede perdão a ela e diz que não pode prometer algo que não irá cumprir. Salma chora muito. Léo diz que a filha dele será muito amada. Salma pede que ele não conte para a filha todas as tramóias e piranhagens que ela cometeu. Léo promete que não manchará a imagem dela para a filha deles. Léo diz a Salma que a amou muito quando a conheceu. Salma pede perdão por tudo. Léo a perdoa. Eles se lembram quando se amavam e quando se conheceram. Salma sofre outra convulsão. Garcia ouve o áudio onde Mirtes confessa os crimes. Gonzales diz a Garcia que Mirtes é cúmplice de Félix e Samantha, e os três tentaram destruir Ângela. Gonzales diz que Samantha também pediu para Félix roubar os recibos da fundação e escondeu o carrasco na mansão. Garcia repreende o velho safado por ter decidido falar tudo agora. Samantha se atormenta com vozes na sua cabeça. Gonzales telefona para Samantha. O cretino mente e diz que Mirtes denunciou ela e que a polícia está atrás dela. Leonardo diz à Luz, Adela, Nancy, Pablo, Ed e Abel que Ângela não reage de nenhuma forma e que ela está em coma. Adela se desespera e chora. Álvaro se culpa. Léo pede que Álvaro reze a Deus para Ângela sair dessa. Samantha arruma suas malas para fugir de casa. Ela deixa tudo cair, fica nervosa e sai correndo da mansão. Garcia chega com os policiais. Léo pede que Ângela lute pela vida. Ele chora muito e ressalta que precisa dela, pois juntos irão realizar o sonho dela. Garcia e os policiais procuram por Samantha dentro da mansão. Adela conhece Zoe, filha de Salma e Leonardo. Um tempo depois, Oscar vai até Nancy e percebe ela estranha. Nancy diz que com tudo isso, descuidaram da fundação e recebeu um e-mail dizendo que amanhã o prazo vence e não conseguirão dinheiro. Oscar pede que ela se anime, pois quando Ângela se recuperar, tudo isso vai se solucionar. Adela vê sua filha na cama do hospital e diz que só deixaram ela entrar, mas que lá fora todos estão rezando pela recuperação dela. Adela chora e pede que seu amor fique bem. Álvaro chega ali, diz que sabe que não merece, mas pede um momento a sós com Ângela. Enquanto isso, para a alegria de todos nós,
Félix agoniza de dor e levou ponto nas 2 pernas depois da queda que teve. O carrapato clama por ajuda. Doutor Galegos chega ali e pede que Nélida dê um analgésico mais forte para o cretino. O doutor diz a Félix que ele teve múltiplas fraturas nas pernas e precisa estar imobilizado. O traste se enfurece. Álvaro diz a Ângela: minha linda, olha como você está. Tudo isso é minha culpa. Eu precisava te ver assim à beira da morte para dizer que não te mereço, porque o que eu pensava que era amor, na verdade, é puro egoísmo. Eu juro a você que tentei mudar, mas foi impossível. Só que eu tentei muito, mas infelizmente não posso. Ele quer se afastar dela e deixá-la ser feliz. Dário diz a Leonardo que tudo vai ficar bem. Ele diz que Salma e Ângela estão em estado grave, mas que não vai desistir. Ele promete que cuidará da sua bebê. A doutora chega ali e diz a Leonardo que o fígado de Salma não resistiu e ela teve uma hemorragia forte e não puderam tirá-la do estado que provocou a eclâmpsia e Salma faleceu. Leonardo fica chocado. Dário diz que sente muito. Léo não sabe o que irá fazer. Leonardo chora e reza, pedindo que Deus perdoe Salma por todo o dano que ela causou e que salve Ângela. Enquanto está inconsciente, Ângela tem um flashback de toda a sua infância com seus familiares que lhe amam, com momentos de tristeza que viveu com a morte de seu pai, sumiço de sua mãe, casamento com Álvaro e a morte da sua avó, Conchinha, mais conhecida como Conceição, e o momento que Leonardo lhe salvou de sofrer um assalto, e eles se beijaram. Garcia e os policiais invadiram a casa de Samantha, mas não encontraram a nojenta. Nancy fica sabendo que Samantha fugiu. Garcia pede que eles tomem cuidado, porque seguramente ela tentará fazer algo contra Ângela. Leonardo volta ao quarto de Ângela e diz que Salma acabou de morrer e não quer que ela se vá também, pois Josué e todos precisam dela. Ângela reage e acorda. Ângela pergunta a Léo quem é ele. Ele diz que é o Leonardo. Ela pergunta pelo seu esposo, Álvaro. Ele fica surpreso por ela não se lembrar dele. Leonardo comunica a todos que Ângela reagiu, mas que não se lembra dele. Por isso, ela perdeu parte da memória e pensa que ainda é casada com Álvaro. Álvaro chega ali. Adela chora. Nancy pede a Dário para fazer algo porque Samantha está foragida e todos correm perigo e precisam monitorar as câmeras de segurança e acionar os alarmes caso ela apareça. Samantha está numa sala e diz: desse hospital você não sai viva, Ângela. Álvaro diz a Léo que Ângela precisa dele e vai vê-la. Léo diz para ele não se atrever a dizer que é marido dela. Adela diz que Álvaro tem razão, porque sua filha não se lembra de ninguém, e o único que pode falar com ela é o próprio Álvaro. Adela diz a Álvaro que se alguma vez ele amou sua filha, que não faça mais mal para ela e que ajude ela a se lembrar de tudo. Álvaro vai ao quarto de Ângela. Ela fica feliz por ele estar ali. Ele beija a mão dela e se alegra por ela estar bem. Ela fica feliz por ele estar ali e se recorda do casamento deles, da morte de Conceição e está confusa. Álvaro diz a Ângela que está feliz por ela estar bem. Ela agradece por ele estar ali e diz que o ama. Ele diz que também a ama, mas as coisas não são como ela se lembra. Ele diz que precisam voltar juntos a Real do Mar ou viajar pelo mundo, porque prepara tudo e eles saem em umas horas. Ângela aceita ir com ele. Álvaro dá um beijo na bochecha dela e a abraça. Nancy diz a Leonardo que Samantha fugiu. Léo diz que ela deve estar atrás de Ângela e precisam protegê-la. Álvaro diz ao pessoal que Ângela está assustada, pois não lembra de ninguém. Léo diz que Samantha fugiu e pode aparecer em qualquer lugar. Dário e um segurança andam pelo hospital. Dário pede que ele vigie ali o tempo todo. Dário sai. O segurança diz a Samantha que vai se encarregar de Dário e da segurança dela. Léo vai ao quarto de Salma e vê ela morta. Leonardo lamenta por ela e pede que ela descanse em paz, pelo amor que alguma vez tiveram, e promete que cuidará muito bem da sua filha, da filha deles. Ele cobre o corpo dela e depois chora.
Nélida dá a medicação para Ângela. Ângela fala que também é enfermeira. Álvaro chega ao quarto de Ângela com a dela e o bebê. Álvaro apresenta para Ângela o filho deles, que se chama Josué. Ângela fica chocada. Álvaro diz que eles são os pais daquele bebê maravilhoso. Ela se emociona ao pegar seu bebê nos braços. Ângela agradece a Álvaro e diz que mesmo que tenha perdido a memória, sabe que é feliz ao lado dele. Ela pede que Álvaro deixe elas sozinhas. Álvaro chora e se pergunta por que teve que arruinar tudo e por que perdeu Ângela. A doutora diz a Léo que a filha dele está em estado grave, mas vai ficar bem. Ele diz que farão o que ela disser. Ela pede que ele fique tranquilo, pois tudo vai se sair bem. Adela mostra fotos dos amigos de Ângela para ela, mas ela não se lembra deles. Ângela acredita que tem uma vida perfeita e quer lembrar dos amigos. Adela diz que também passou por isso e se sentia triste, pois teve um acidente no qual perdeu a memória e estava sozinha, sem a lembrança de ninguém, mas a lembrança da sua filha lhe trouxe de volta. Ângela diz que a filha dela deve ser muito sortuda por tê-la como mãe. Adela mostra uma foto de Leonardo para Ângela. Ela diz que conhece ele. Álvaro liga para Nestor e pede que ele seja discreto e rápido, porque vai fugir do hospital com Ângela e seu filho. Garcia diz a Nancy e os amigos que seus seguranças estão lá fora e vão garantir que Samantha não se aproxime. Nancy diz que a vida de Ângela depende deles e vão cuidar muito bem. Pablo diz à Luz que tem medo de que ela e os meninos estejam em perigo e pede que ela vá para a vila. Ângela diz que Leonardo estava ali quando ela acordou e é o doutor dali. Adela pergunta a Ângela da última lembrança dela. Ela diz que se lembra que sua avó Conceição morreu e que veio se encontrar com Álvaro na cidade do México. O segurança pede que Adela saia, porque por segurança a paciente deve ficar sozinha. Adela pega o bebê e sai. Nestor dá um dinheiro para Álvaro fugir com Ângela. Ele diz que ela pode recuperar a memória a qualquer momento. Álvaro diz que vai conquistá-la antes que isso suceda. Leonardo se sente triste e pede que Deus proteja Ângela. Adela diz aos amigos que um guarda está com Ângela e pediu que ela saísse, porque eles cuidariam de Ângela durante a noite. Nancy fica chocada e vai com Adela correndo para o quarto. Elas não encontram Ângela mais. A bobona da Adela se martiriza. Dário diz que tudo foi uma armadilha e Samantha deve ter pegado Ângela. Dário avisa Léo que levaram Ângela e acreditam que Samantha comprou seguranças. Adela sofre e comunica a Álvaro que levaram Ângela. Samantha mantém Ângela de refém e diz que soube que ela não se lembra de nada. Ela tira a máscara e pergunta se Ângela se lembra que arruinou sua vida. Ângela fica assustada. Dário mostra para todos o mapa com todos os locais do hospital para procurarem Ângela. Ângela diz a Samantha que não sabe o que fez para ela, mas pede perdão por tudo, porque não sabe o que aconteceu. Samantha grita com ela e diz que ela é a pessoa que mais odeia, porque perdeu tudo por causa dela. O amor de Álvaro, carinho da sua mãe e respeito do seu pai. Samantha ameaça Ângela com uma navalha e tenta cortar o rosto dela. Ângela joga Samantha no chão e tenta fugir. Álvaro e Leonardo procuram por Ângela. Álvaro pensa que Samantha já deve ter matado Ângela. Samantha quase corta o pescoço de Ângela, mas Léo e Álvaro chegam ali a tempo e tiram a mocreia de cima de Ângela. Léo acaba sendo ferido. Samantha é presa e detida pela polícia. Samantha escandaliza, dizendo que odeia Ângela. Álvaro abraça Ângela e a tranquiliza. Ângela verifica o ferimento de Leonardo. Ele pergunta se ela está bem. Ângela se lembra de Leonardo e recupera sua memória. Emocionada, Ângela diz: "Obrigado por me ajudar, meu amor." Álvaro fica triste. Ele pergunta se ela lembra dele. Ângela diz a Léo que o ama. Eles se beijam e logo se abraçam. No dia seguinte, Álvaro agradece a Deus por trazer Ângela de volta e pede que cuide dela e que ela seja muito feliz. Ângela arruma suas coisas para sair do hospital. Adela diz à filha que, graças a Deus, ela já está de pé e ficou com medo quando viu ela inconsciente.
de cama. Ângela vê o bebê de Salma e lamenta a morte da loira. Ela pega o bebê e diz que mesmo que não possa substituir Salma, fará de tudo para ele ser feliz. Samantha chega na delegacia. O juiz manda ela tirar a máscara. Após isso, ele diz que por ela ter planejado o sequestro de Josué, a tentativa de homicídio contra Ângela Gutierrez Hidalgo e por ela ter escondido um fugitivo, será condenada a 37 anos de prisão. Samantha fica chocada e grita. Ele diz que, além disso, ela pode pegar mais anos na cadeia por todos os atos que fez, com cumplicidade de Félix e Mirtes Moraes. Um tempo depois, Leonardo visita Mirtes, que está presa pelo assassinato de Sandro Santillana, Úrsula Manzano e do inspetor Benjamin Arredondo, e por ter participado da fraude contra a Fundação Josué Gutierrez. Por isso, será condenada a 120 anos de prisão. Mirtes diz a Léo que ele deve estar pulando de alegria, porque ela vai apodrecer na cadeia. Léo diz que ela está errada, porque se sente muito mal por ela, porque pela ambição dela, ela perdeu tudo. Mirtes diz que sim, tudo. Sua beleza, o dinheiro, o pai dele, a liberdade, uma perna e agora ele, porque ele lhe despreza. Não é verdade? Léo diz que ela tem uma neta e se esforçasse em mudar, traria a menina para ela conhecer. Mirtes não se importa e pede que ele vá embora, que deixe ela ali, porque ele é perfeito. Mirtes pede que ele saia. Ela grita para ele sair. Léo sai e deixa a meretriz sozinha. Mirtes tem seu merecido castigo e diz: eu perdi tudo. Tudo. Ed e Oscar dão um presente para Estrelinha. Ela fica contente porque é um lindo vestido. Também tem uma coroa de princesa. Os três se abraçam. Pouco depois de ser presa, Samantha recebe a surpresa visita do seu pai. Geraldo reaparece vivo, surpreendendo a filha e todos nós, público da novela, que quase infarta, achando que é um fantasma. A doutora entrega para Ângela uma maleta. Ângela vê uma carta de Álvaro, onde ele diz: Ângela, eu escrevi para te dizer algo que não consigo falar pessoalmente, porque se eu tivesse você na minha frente, voltaria a inventar uma briga para te ter, mas já não posso e nem quero te fazer mal. Vou cumprir com a minha promessa de te deixar ir com Leonardo e não vou mais intervir entre vocês, e acho que Leonardo será o melhor pai para o Josué. Talvez, algum dia, eu volte, mas não para estorvá-los, mas sim para abraçar meu filho. Eu tentei mudar para te merecer, mas você merece ser feliz com quem verdadeiramente saiba te amar. Álvaro deixa um dinheiro para Ângela usar para construir a clínica em Real do Mar e cumprir com o sonho de todo o povo dela. Ângela fica emocionada com a carta do ex e abre a maleta cheia de dinheiro. A dela fica surpresa e pergunta o que há. Ângela diz que Álvaro foi embora. Samantha diz ao pai que ele está morto e o enterrou. Geraldo chama a filha e diz que a vida dá muitas lições e ela precisava aprender tantas coisas, a valorizar e ser mais sensível com os problemas dos outros. Ele diz que fingiu sua morte e pede perdão. Ele fala que Leonardo e Galegos o ajudaram. Geraldo diz que estava morto em vida e não sabia como fazê-la entender que ela estava indo para o mau caminho. Ela diz que cometeu muitos erros e ele não teve culpa de nada. Geraldo diz que tinha esperanças de que ela não fosse parar naquele lugar terrível. Samantha diz que sabe que o machucou muito e fez coisas horríveis para ele, mas pede que ele lhe perdoe. Geraldo pede perdão a ela, porque errou demais, por não saber educá-la, nem corrigi-la a tempo. Geraldo diz que dói muito que Bia tenha morrido, com esse peso na consciência. Samantha diz que nem ele e nem sua mãe tiveram culpa de seus erros. Samantha chora. Ele diz que as cicatrizes dela não são importantes, porque ela continua linda. Samantha pergunta ao pai por que ele veio. Ele diz que veio porque a ama, a adora e ela é sua filha.
Samantha chora muito e pede perdão a ele por tudo e lamenta por ter sido tão orgulhosa. Ela diz que o tempo todo estava cultivando sua imagem e deveria ter dedicado a ele. Ela pede perdão novamente para ele. Geraldo reconhece o perdão dela e eles se abraçam. Geraldo diz que ele e a Adela vão estar esperando ela lá fora quando ela sair da cadeia. Ela diz que o ama e os dois se abraçam novamente. Félix chega no presídio, onde ficará. O jumento está manco e caminha com sua bengala. Esse que zombou tanto do próprio filho manco, que agora terminou da mesma forma. Os colegas de prisão dizem: "Anda direito, princesa." Félix come o pão que o diabo amassou. Valdomiro e outro cúmplice dele zombam do infeliz e fazem medo nele. Félix apanha na cadeia e leva várias facadas de Valdomiro. Félix cai no chão, morto, e com passagem paga e garantida para o inferno. Nancy diz a Abel, Pablo, Luz, Guigo e Estrela que precisa dizer algo sobre um ser humano querido por todos. Nancy diz que Geraldo está vivo. Geraldo tinha se disfarçado para viajar para longe do México. Léo e Nancy sabiam da verdade de tudo e o ajudaram. Todos ficam surpresos ao saberem que Geraldo está vivo. Geraldo e Adela chegam na casa. Guigo toma um susto e pensa que é um fantasma. Geraldo diz que é o mesmo e abraça o pirralho. Pablo e Luz abraçam ele. Samantha recebe outra visita no presídio. Desta vez, Álvaro vai vê-la. Ela pergunta se ele veio zombar dela e esfregar na sua cara que venceu. Ele diz que perdeu tudo o que queria: o dinheiro, o poder e o amor. Geraldo brinda por todos da vila. Ângela e Leonardo chegam em casa. Luz fica feliz. Adela abraça a filha. Geraldo abraça a menina. Ângela diz que sentia muita falta dele. Léo agradece por tudo. Geraldo diz que está tão feliz que eles seguiram seu conselho. Geraldo chamou Léo de filho e disse que apesar das gerações, ele tinha sido para ele muito mais que um amigo e pediu para ele ter coragem e lutar pela felicidade. Geraldo também disse a Ângela o quanto a admirava e pediu para ela não desistir dos próprios sonhos. Geraldo diz aos dois que eles fizeram muito bem e cresceram como seres humanos e está muito feliz. Geraldo diz a Ângela e Léo que hoje viu Samantha e se deu conta que seu lugar é estar ao lado dela para ela se recuperar. Ângela pede que Geraldo não se preocupe, porque o entende e Samantha precisa sentir que ele está com ela. Álvaro diz a Samantha que precisava detê-la para acabar com a obsessão dela de destruir Ângela e seu filho. Ele diz que os dois fizeram mal para a menina e eles nunca foram inimigos, mas sim aliados, para destruir uma pessoa que não merecia. Ela pergunta o que ele quer. Álvaro diz que quer perdoá-la e pedir que ela o perdoe, porque os dois mesmos se machucaram e erraram. Samantha entende. Ele pega na mão dela e pede perdão. Ela balança a cabeça. Geraldo diz a Adela que sempre ficará agradecido a ela, porque ela lhe deu uma família, quando pensava que tudo estava perdido. Adela diz que graças a ele se deu a oportunidade de amar novamente e viver um lindo sonho. Geraldo diz que é um sonho que jamais queria acordar, mas também é um pescador nesse mar de problemas que teve que viver. Ela diz que sua mãe dizia que o mar levava muitas coisas, mas ele sempre devolve. Eles se abraçam. Geraldo diz a Adela que por mais que queria ir morar com ela em Real do Mar, não pode, porque precisa apoiar sua filha e estar com ela. Ele pede perdão. Adela diz que vai estar com ele, e ele tem razão de querer ficar com a filha que precisa dele, mas sempre estará ao lado dele. Ele fica tranquilo e feliz. Eles se beijam. Léo e Ângela ficam felizes. No Hospital Vega, Ângela fala com o secretário e diz que já estão prontos para começar a construção do hospital em Real do Mar. O secretário diz que as datas já venceram. Leonardo surta e diz que a vida de muitas pessoas está em risco, porque levam anos sofrendo por falta de atendimento médico. O secretário diz que se não puderem ter um diálogo cortês, terá que ir embora. Ângela insiste para ele ficar ali. Ângela diz ao Léo que o apoio era para construir algo grande, mas eles fizeram tudo e podem construir um pequeno hospital e ir crescendo aos poucos, como Geraldo, e nada vai deter eles se trabalharem juntos pelo sonho. Leonardo dá razão a Ângela e pede perdão. Ele abraça a mulher. Um ano depois, na faculdade, Ângela e Ed se formam. Ângela recebe seu diploma e já é uma doutora.
Todos aplaudem a mocinha pela conquista dela. Ed também recebe seu diploma e recebe os aplausos de todos os convidados, amigos, familiares da sua filha Estrela. Ed e Angela tiram fotos com todos os alunos da turma que também se formam com eles. Os dois tiram fotos juntos e se abraçam. Angela e Ed tiram fotos com os familiares e amigos. Eles jogam um cabelo pro alto. Dario chega na sua sala do hospital. Ele recebe uma ligação de Clara, perguntando se ele está no hospital. Clara aparece pessoalmente na sala de Dario e diz que está bem e fala que queria encontrá-lo. Eles se abraçam. Clara diz a Dario que voltou por ele e veio de viagem para o México. Ela beija ele e diz que não pode deixar de amá-lo. Dario pergunta se ela tem certeza. Clara diz que sim. Eles dizem que sempre vão se amar e se beijam novamente. Anoitece. Pablo agora dirige uma limusine e chega na vila com Luz. Luz diz que se formou e recebeu o diploma como secretária executiva. Seus amigos ficam felizes. Pablo diz a Abel que recebeu esse novo carro para o negócio deles. Abel fica feliz. Nancy diz que Abel logo irá se formar em engenheiro. Pablo e Luz revelam que estão grávidos. Luz está esperando um bebê de Pablo. Sendo assim, Guigo terá um irmãozinho. Guigo mostra para todos o CD com suas músicas. Ele coloca a música do CD, música da novela Um Refúgio para o Amor. Diegas, se acabou na larga espera, que este inverno é primavera, porque llegas e me abrigo em ti. E assim vas cobrindo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llegas enciendiendo en corazón, haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Depois que a música se encerra, agora em outra cena, Álvaro lendo o jornal. Karen Gomes, socialista e herdeira das empresas de farmácia, Silva, celebra seu aniversário ao lado dos amigos. Álvaro diz ao engraxate que não sabe como fará, mas vai construir sua fortuna sozinho, com trabalho e esforço. Ele diz que tem muitos vagabundos que querem ações daquela farmacêutica. Álvaro diz que nunca faltam tipos assim. O cara diz que o dono dali tem umas filhas lindas que não se deram bem no amor, e o cara que se casar com uma dessas moças, será milionário. Álvaro não muda nada e continua sendo interesseiro. Agora vamos para Real do Mar. Ângela, Geraldo, Adela, Leonardo e os amigos se juntam. Geraldo faz uma apresentação para o público. Ele conta a história de Ângela, menina daquele povoado que perdeu o pai por falta de atendimento médico. Geraldo diz que Ângela sonhou e lutou para ter uma clínica em Real do Mar, para que a dor da sua família não se repita com mais nenhum habitante daquela cidade. Ele deseja felicidades e dá os parabéns a Ângela. Ângela agradece a todos e diz que um dia sonhou em construir aquela clínica e trabalhou bastante, mas nunca esteve só, porque teve o apoio de Leonardo, amor da sua vida, o da sua mãe e o de Geraldo, que foi como um pai para ela e atravessou o inferno da tentação e das carências, mas encontrou amigos que se tornaram irmãos e juntos seguimos em frente. Ângela diz que todo sonho é possível se esforçarem. Ela agradece. Todos aplaudem. Ângela chama Geraldo e Leonardo. Eles mostram para todos a placa com a logo da clínica de Real do Mar. Fundação Josué Gutierrez. Ângela diz a todos que aqueles balões são uma homenagem para todos os habitantes de Real do Mar que se foram antes de terem a oportunidade de serem atendidos. Todos soltam os balões brancos no céu. Adela sobe no palco. Léo diz a Ângela que agora sim ela está feliz. Sua doutora. Ângela diz que sim, e ele está na sua vida para sempre. Eles se beijam. Todos sobem no palco e alguns abraçam Ângela. Um tempo depois, finalmente, chega o dia do casamento de Ângela e Leonardo. O padre celebra e diz que eles não foram só 2 anjos para aquele povoado, trazendo a saúde, mas também serão uma bênção um para o outro. E eles fizeram os votos diante do Senhor Deus, e não havendo impedimento algum para aquela união, declara os 2 marido e mulher, e que naquele dia seja o início de uma nova história cheia de felicidade e amor para aquela família.
Leonardo e Ângela se beijam apaixonadamente. Todos os amigos e familiares aplaudem, com ampla felicidade nos rostos e alegria, porque sim, o bem venceu. Depois de tantos obstáculos, eles podem ficar juntos. Léo e Ângela dizem um ao outro que se amam. O padre pede mais aplausos do pessoal. Eles pedem outro beijo. Eles se beijam. Léo e Ângela saem da igreja. Todo o pessoal joga pétala de rosas brancas neles. Eles se beijam e são felizes. Oscar joga pétalas de rosas neles. Todos jogam e sorriem ao ver os noivos felizes. Todos se organizam e se juntam para uma bela foto. Ângela e Leonardo tiram a foto com todos os amigos e familiares e são felizes para sempre. Fim. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a vocês todos de coração que acompanharam os resumos diários e semanais da novela Contigo Sim aqui no canal. Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe todos vocês. Vamos juntos agora com Quando Me Apaixono e Meu Caminho é Te Amar, que estreia dia 28. Tchau e até a próxima.